Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Copom, beleza? Comitê de Política Monetária. Deixa eu te falar uma coisa importante. Esse vídeo faz parte da nossa playlist sobre o Sistema Financeiro Nacional, beleza? Então, se você não viu os vídeos anteriores, recomendo bastante que veja porque o conteúdo tá bem legal. Olha só, direto ao ponto, Copom. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária, tá? Quando eu falo comitê, é igual o tal do conselho. O que eu falo lá do conselho? É uma reunião de pessoas. O comitê também é uma reunião de pessoas. Tudo bem? O que o Copom faz? Ele vai fazer o seguinte, ó, o principal papel do Copom é esse. Define a meta da taxa Selic. Quando ele faz isso? Em suas reuniões periódicas. Que reuniões são essas, Thiago? Olha só, estes caras aqui, eles vão se reunir 8 vezes ao ano para deliberar sobre a meta da taxa Selic. Essa reunião de 8 vezes ao ano vai dar mais ou menos a cada 44 ou 45 dias, tá? Ah, Thiago, mas é sempre a cada 44, 45? Não, 8 vezes ao ano, ponto. Pode ser que dê isso aqui ou coincidentemente não. O fato é o seguinte, regra para reunião de Copom não é a cada 44 ou 45 dias. A regra é reunião, ordinárias, 8 vezes ao ano e extraordinária, quantas vezes for necessário. Basicamente, a gente quase não tem reunião extraordinária, mas existe a prerrogativa do presidente do Copom convocar uma reunião fora dessa ordem aqui, tá? Lembrando, é importante dizer que quem que é o presidente do Copom? É o presidente do Banco Central. Beleza? Essa reunião é uma reunião que acontece em 2 dias, sempre começa na terça e sempre termina na quarta, assim que na quarta-feira o mercado financeiro encerra suas operações, ele divulga a meta Selic daquela reunião, tá? E aí, ao divulgar a meta Selic, ele vai explicar para o mercado, através da sua ata, quais são os subsídios que levaram o Copom a tomar essa decisão. Agora a gente vai entender aqui por que é importante a meta Selic. Olha só, a gente entende o seguinte, que quando a gente fala que o Banco Central, através do Copom, que é esse comitê que faz parte do Banco Central, alterou a meta Selic, ou seja, alterou a meta da taxa Selic, ele está dizendo o seguinte, eu, Banco Central, estou dizendo o seguinte, o meu objetivo é negociar os títulos públicos sempre abaixo dessa meta, sempre abaixo. Deixa eu falar só uma coisa, desculpa interromper o vídeo assim, né? Você tá aprendendo aqui, eu chego atravessando, mas olha só, deixa eu falar uma coisa importante para você. A T2 tem cursos completos para você que está estudando para CPA 10, 20, CEA e agente autônomo de investimentos. Se você está aprendendo com esse vídeo, imagina só com os nossos cursos completos. Se você quiser conhecer, o link do curso está aqui na descrição deste vídeo, beleza? Aproveita bastante o vídeo e a gente se vê lá no meu site. Tchau, tchau. E, portanto, a ideia é que a gente tenha uma negociação de títulos públicos abaixo da meta Selic que eu, Banco Central, vou fazer através de uma outra política monetária, que é o mercado aberto, o Open Market. Mas o resultado desta taxa vai ser a Selic Over. Tá? A taxa Selic Over, ela é a média ponderada das operações realizadas com lastro em título público federal no mercado interfinanceiro. E quem que opera neste mercado? Os dealers, ou seja, os bancos, junto com o Banco Central. Por que o Banco Central entra nesse mercado? Porque ele quer garantir que os títulos sejam negociados abaixo dessa taxa. Por isso que a gente tem a meta e a gente tem a over. Então, sempre quando a gente fala que um determinado produto de investimento está pagando a variação da Selic, é sempre Selic over. Sempre, tá? A meta, em último caso, a gente vai chegar lá. Agora, vamos entender o efeito disso. A gente fala o seguinte, que quando a taxa Selic representa o custo do capital, o custo do dinheiro, tá? Então, se uma instituição quer captar recursos, ela vai pagar por isso a taxa Selic. Tudo bem? Agora, pensa aqui comigo, ó. Imagina que na reunião de hoje, o Copom resolveu baixar a taxa Selic. Então, o que a gente tem aqui, ó? Selic para baixo. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, Selic para baixo. Faz sentido para você que se eu baixo a Selic, eu estou dizendo tecnicamente que o custo da grana caiu. Então eu vou colocar aqui, ó, custo
do dinheiro. Agora, se eu estou dizendo que o custo caiu, eu estou dizendo o seguinte, que a taxa de juros, tá? Juros no mercado também caiu. Isso serve para o consumidor, isso serve para as empresas que captam dinheiro via mercado de capitais quando elas vão lá emitir debênture, tá bom? Se o juros está mais barato, eu estou dizendo o seguinte, que mais pessoas estarão dispostas a tomar crédito, já que está mais barato, certo? Então o crédito aumenta. Se eu estou dizendo que o crédito aumenta, faz sentido para você que é o mesmo que dizer que mais pessoas têm dinheiro na mão? E se mais pessoas têm dinheiro na mão, eu estou dizendo o quê? Que o consumo vai aumentar? Então a gente sobe aqui, o consumo aumenta. Se eu estou falando que o consumo aumenta, faz sentido para você que mais pessoas estarão demandando pelo mesmo produto? Em outras palavras, a gente vai dizer o seguinte, ó, que a inflação vai subir? Se eu tenho uma economia aquecida, mais gente consumindo, eu consigo gerar emprego, gerar renda, mas eu aumento a inflação. A consequência positiva disso é que a gente consegue promover o crescimento do PIB. Só que, economicamente, não faz nenhum sentido o PIB crescer e a inflação também crescer. Porque se fosse assim, a Venezuela seria o país mais rico do mundo, certo? Então, o que esse cara precisa fazer? Ele precisa ter o controle neste cara aqui, ó. O objetivo é sempre controlar este cara aqui, a inflação. Para isso, ele mexe aqui na Selic. Ele entende o seguinte, ó. A gente percebeu que quando eu baixo a Selic, quando o Copom baixa a Selic, o que acontece? Ó, a inflação sobe. O contrário é verdadeiro. Se o Copom sobe a Selic, a inflação cai. Aí você vai falar, Thiago, resolvemos o problema então. É só o Copom baixar a Selic para tudo. Subir a Selic para tudo. Não, isso não é bom. Por quê? Se eu estou falando que a inflação caiu, vai cair por quê? Porque não tem consumo. Se não tem consumo, não tem o quê? Não tem geração de emprego, não tem renda, não tem crédito, não tem desenvolvimento. Então o grande desafio do Copom é encontrar a Selic que esteja sempre dentro do quê? Ó, que este cara aqui esteja dentro da meta. Que meta? Quem determina a meta? O Conselho Monetário Nacional. Por isso que o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta da inflação, porque ele entende que até um certo nível de inflação é saudável para a nossa economia. Passou disso, a gente vai ter problemas econômicos e muito abaixo disso a gente entra em recessão. Recessão técnica e não tem crescimento do PIB. Então este é o desafio do Copom, controlar a Selic com o objetivo de controlar a inflação. E, claro, com isso, promover o crescimento econômico e sustentável da nossa economia. Beleza? Importante sobre isso, ó. As reuniões do Copom, que são definidas que tem 8 reuniões por ano, quase que não sai aqui, elas não têm mais o que antigamente tinha, uma coisa chamada de viés. Ah, a reunião foi com viés. Esquece essa história de viés, tá? Esquece, não existe mais o tal do viés. O que acontece hoje é que se o Copom quiser mudar a Selic, ela precisa convocar uma reunião extraordinária. Mas não existe mais a prerrogativa da reunião que define a Selic ter viés, beleza? Então é importante a gente dar uma atualizada nessa pauta importante a respeito do viés. Eu espero que o assunto de Copom tenha ficado claro para você. Se ficou, deixa aqui um comentário, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!